Olá, está no ar mais um Estúdio Concha, um programa para quem gosta de música. A cada mês nós vamos discutir aqui assuntos relacionados ao universo musical e você, amigo internauta do Portal Tempo, é nosso convidado especial. Nesse primeiro programa de 2015, pós-carnaval, a gente vai falar sobre a cena mineira, os espaços de shows e a crítica especializada. Comigo aqui no estúdio, o músico Marquele K, o produtor cultural e vocalista do Falso Binária, Léo Moraes, e o jornalista Lucas Simões, do Caderno Magazine. Será que dá para viver de música aqui em Minas Gerais, na capital e no interior? Tem algum músico hoje que consegue sobreviver só da música? Essa é uma das perguntas que nós vamos fazer aos nossos convidados de hoje. Léo, o que você pode falar pra gente? Olha, de música dá. Agora, de um trabalho musical artístico, de um projeto artístico, já é outra história diferente. Assim, o que a gente vê é que muitos músicos, além de terem o seu trabalho artístico, eles ainda se cercam de outras atividades, muitas vezes relacionadas à própria música, para conseguir, né, a sustentabilidade pessoal, né, profissional dele. Uhum. Então, tem dois lados. Viver de música dá. Viver de um projeto musical é outra história. Você acha que isso talvez seja um problema de base, assim? A gente conversou aqui um pouco antes a respeito das casas de shows. O Léo inaugurou recentemente uma casa de shows, a Autêntica. Por que inaugurar uma casa de shows num cenário assim meio árido? Na verdade, a motivação nossa a minha motivação pessoal para entrar nesse negócio, eu acabei trazendo outras pessoas que tinham uma visão parecida com a minha, não foi assim, eu não sou um empresário da noite, meu sonho não é viver de vender cerveja. Mas a gente sente na cidade, eu como artista e né, lá no meu estúdio, a gente conversa com todo mundo, a gente sentia essa carência desse espaço na cidade. E todo mundo se perguntava, por que será que não existe uma casa de show com uma estrutura legal, que seja focada na música atual, na música autoral, na música contemporânea da cidade? Será que é inviável? E a gente acredita que não, a gente acredita que a cena musical está muito rica do ponto de vista artístico, a gente tem vários trabalhos de muita qualidade, surgindo na cidade, e a gente sente que faltam palcos para que esse trabalho seja apresentado para o público. A gente tem bares, né, que tem música ao vivo, que são de um porte menor, e a gente tem grandes casas, né, de 800 pessoas, 900, 1.000 pessoas, 2, 3, 4 mil pessoas. Mas a gente não tem um espaço para o artista médio, para esse mercado médio, que é o que a maioria das pessoas na cena autoral almeja alcançar, que é esse estágio da sustentabilidade, do reconhecimento de público nacionalmente, né? Então, a motivação nossa foi essa, foi criar esse palco e mostrar que é possível investir e acreditar na música produzida aqui, porque ela é de muito boa qualidade e faltava isso. Nós pesquisamos muito, assim, né, porque muitos de nós estamos colocando assim, nossas economias de vida nesse projeto. E a gente conversou com muita gente da noite em Belo Horizonte e todo mundo falava assim, não, mas uma casa desse porte não precisa ter camarim. E a gente disse, não, mas tem que ter camarim. Né? O músico tem que ter um lugar para ele sentar lá e relaxar 15 minutos antes e focar no que vai fazer. Ah, não precisa ter backline. Backline são os instrumentos de pop. Tem casas maiores que a SUS que não tem backline, você vai tocar em não sei que lugar, não tem, mas por isso que a gente tem que ter. A gente não tá fazendo um lugar para ser igual aos que já existem, a gente está fazendo um lugar onde o foco seja a música. Então, muitas coisas a gente está indo um pouco na contramão do que é convencional, cultura, né, em Belo Horizonte, na cabeça dos empresários. Então, a gente está tentando mostrar que existe um outro caminho, existe uma outra forma de fazer música na noite em Belo Horizonte. Então a gente vem com todas essas referências de outras casas em outros lugares, e mesmo aqui em Belo Horizonte, aqui, nós já tivemos no passado e temos ainda algumas experiências que são positivas e que a gente pegou todas essas referências e estamos tentando criar esse espaço que seja a casa da música mesmo, que as pessoas, assim, se alguém tem uma ideia que não seja necessariamente assim, comercialmente viável,
lá vai ter as portas abertas para a gente conversar e a gente tentar viabilizar aquela proposta. Quer trazer um artista de fora, a casa tem interesse em trazer, se o Makely quiser trazer alguém para fazer uma participação no show dele, a gente está aberto a conversar com o Makely, vamos ver como que a gente consegue articular para isso acontecer. Então, realmente, eu acho que vai facilitar muito o diálogo entre os artistas e a casa, pelo fato de eu e o Bernardo, né, nós somos 4 sócios lá, 2 são músicos atuantes, né? Então, eu acho que esse diálogo vai ser bem facilitado. Evoluindo a conversa para o interior, assim, se na capital a gente já tem uma estrutura meio parca, o que vocês têm de experiência, o que vocês conhecem do interior do estado, assim, vocês chegaram a fazer shows, vocês têm contato de bandas, quais as dificuldades que vocês acham também que, né, expandindo o leque aí, além da capital, que os músicos mineiros também enfrentam, assim? Bom, eu acho que a gente tem algumas cidades polo, né, em algumas regiões do estado, e essas cidades funcionam como uma espécie de capital da micro-região ali, né? Uma coisa impressionante é que Minas tem muito pouco diálogo. As regiões, elas são muito isoladas, né? Então, a gente não sabe o que está acontecendo na Zona da Mata, no Quadrilátero, no Triângulo, no sul de Minas. São muito poucas trocas que existem. Mas tem uma cena em cada uma dessas regiões. Eu toquei esse ano, o ano passado, toquei em Uberlândia, toquei em Juiz de Fora, eu sempre vou a Juiz de Fora. Estive no noroeste de Minas também, que é uma das regiões menos visitadas pelo centro e pelas outras regiões. E sempre tem a estrutura precária, em geral. As casas têm estruturas precárias. Às vezes você tem algum suporte das universidades, algum espaço que você consegue criar uma relação. Em Viçosa, por exemplo, é um lugar que a gente consegue estabelecer essa relação. Em Ouro Preto, em Juiz de Fora também tem alguma estrutura ali, mas em geral são os mesmos problemas que a gente enfrenta aqui e às vezes piores, né? Porque tem uma concentração de recursos aqui das leis científicas que acabam movimentando um pouco a cena, né? Tanto a lei estadual quanto a lei federal, os projetos que são viabilizados geralmente eles circulam por aqui, enfim. Mas existem algumas iniciativas. Em Ouro Branco tem uma iniciativa bastante interessante. Poços de Caldas é uma cidade que, assim, existe, assim, tem uma casa lá que tem sempre aquele foco na música cover, mas é uma casa que tem pessoas lá que conseguem abrir espaços nessa casa, que é uma casa que tem uma estrutura legal, para os trabalhos autorais e tudo mais. E, assim, uma coisa que eu acho, assim, tem essa questão da estrutura, mas uma coisa que é muito interessante é que o público do interior, muitas vezes, ele é mais aberto a novidades até do que o público em Belo Horizonte. Menos viciado também, né? Eu estou falando porque ano passado nós tocamos em Poços de Caldas, inclusive, e a gente tocou na mesma noite com um violeiro tradicional, música de viola, instrumental, tradicional. E ele tocou antes da gente, o público foi a loucura, e quando a gente tocou, o público foi a loucura de novo também, com um estilo totalmente diferente. Então a gente vê que aqui existem certas barreiras também estilísticas, assim, de turma, a minha turminha aqui, a turminha ali, que no interior às vezes isso é mais diluído, e o público às vezes tem até um pouco mais de abertura, né? Um pouco mais de receptividade. Né? E assim, eu concordo com o Makely que assim, Minas Gerais, gente, é um estado que é do tamanho da França, praticamente. Então, teoricamente, a gente tinha que ter um circuito aqui funcionando assim, né? E não tem, né? Por uma série de problemas de comunicação, não sei, a gente tem trabalhado, inclusive, agora com a Autêntica, de tentar conversar com casas de show em outras cidades, não só de Minas, do Brasil, para conseguir viabilizar essas rotas de circulação mesmo, né? Conseguir ativar essas rotas. O que seria mais adequado para um artista aqui em Minas? Era talvez ele ser funcionário público ou ele dar aula e ter uma atividade paralela. Sim. E quando o artista ele se propõe a viver de música, sendo um artista que vive em Minas, que não saiu daqui, ele não foi para o Rio, não foi para São Paulo, ele não foi para fora, ele quer viver aqui do seu trabalho. Isso é muito subversivo, sabe? Isso cria constrangimentos familiares, constrangimentos sociais,
constrangimentos em todos os ambientes, porque ele fala assim, olha, esse tipo de atitude sua é irresponsável, é inviável. Eu e o Léo temos filho, e aí, sabe, é uma atitude subversiva nesse sentido que eu estou dizendo. Você fala assim, não, a gente quer viver do nosso trabalho mesmo, é um trabalho autoral. Eu não toco música de ninguém. Eu tenho um trabalho que é em cima das minhas composições. E isso cria uma situação que você fala assim, olha, a gente tem que ir para o pau, a gente tem que ir para esse enfrentamento mesmo. Aqui você tem do rap, ao heavy metal, a música eletrônica, MPB, a música tradicional e tudo isso, né? Que a música mineira, a gente tem até uma dificuldade de posicionar quando a gente vai para outros lugares, porque não existe uma unidade estética que a caracterize, assim, para caracterizar um movimento, por exemplo. Igual comparando com a música de Pernambuco. Você fala assim, música pernambucana, já vem uma sonoridade na cabeça, assim, que a gente já imagina mais ou menos uma... Música mineira não, né? Música mineira não. Pode ser o Maquele, pode ser o Sepultura, pode ser lá o David Dines com o dance eletrônico, pode ser duelo, né? indie, pode ser o duelo de MCs, pode ser tudo isso. A gente vai fazer uma seleção de 100 discos, os 100 discos mais importantes para a cena. Claro que é um recorte, é uma tentativa de abarcar um universo muito maior, né? A gente vai fazer uma seleção de 90 discos através de uma curadoria, com críticos, músicos, jornalistas, e 10 discos vão ser selecionados por votação pública. E vai ser uma publicação mesmo de referência, não vai ser um estudo de cada um desses discos. É uma lauda com a foto, uma ficha técnica básica de cada um desses discos, para o público leigo mesmo, para as pessoas. O cara quer conhecer um pouco da música que foi produzida aqui em Minas, e aí ele vai ter aquela referência ali. É uma primeira publicação que a gente acha que vai ocupar um espaço importante, assim. Sim. Os discos que são produzidos aqui, poucas vezes eles entram nas coletâneas nacionais. Dos onde eles ficam, discos. Né? Onde eles vão, eles ficam no limbo, inclusive uma produção muito significativa. E aí não estou falando não só do Clube da Esquina, mas, sei lá, Marco Antônio Araújo, ou, sei lá, o rock que foi produzido aqui nos anos 60, a música de congado, a música tradicional, música de viola, quanto o metal dos anos 80, que é referência no mundo inteiro, né? O Chacal, Overdose. Tem várias fases com muita produção significativa, e isso não está em lugar nenhum, isso está no limbo. Então a gente quer fazer essa primeira publicação que seja uma primeira referência, vai ter muitas lacunas, depois a gente pode fazer uma outra, ampliar ela. Já deixo aqui a Autêntica aberta para ela fazer o lançamento lá. Tá fechado então, tá marcado. Agora, Maquele, só aproveitando assim, já que a ideia do livro é muito legal, acho que aí é uma outra onda também, né? Não sei, mas assim, alguma possibilidade de a gente futuramente poder ter isso assim, por exemplo, a pessoa pegar o livro, você vai ter catalogado e já é um catálogo mesmo, né? Mas você ter acesso a esses discos, por exemplo, assim, de, um disco, sei lá, igual você estava falando aí, esses discos mesmo, por exemplo, de repente a gente conseguiu fazer uma grande compilação e colocar isso, nem que seja num formato MP3, ou você acha que isso é muito complexo de fazer? Bom, como a gente quer pegar uma gama de discos historicamente muito longa, assim, uma amplitude de tempo grande, a gente vai pegar muito disco de gravadora, né, que está em editoras. Eu acho que vai ser difícil a gente conseguir realizar uma publicação, por exemplo. Mas a nossa ideia é que no site a gente tenha um banco de dados e consiga disponibilizar os que forem possíveis de serem disponibilizados. Sim. Então, ali, todos que tiverem disponíveis, a gente quer deixar e ampliar também. O site ser um portal de referência. Então, faltou um disco no livro, para uma próxima publicação, a gente tem uma referência ali, porque aquele disco recebeu uma votação grande, ou tiveram artigos importantes e pessoas escreveram sobre ele e acham que aquele disco faltou. Enfim, a gente não consegue dar conta de todo o universo. Quando a gente fala em elencar quem tem uma participação histórica interessante, essa coisa que a gente falou das listas, a gente pensa muito na coisa do recorte, e isso remete à crítica especializada.
Lucas, o crítico do Caderno Magazine, pode falar com mais propriedade disso, assim, tipo, a crítica especializada de música aqui no Brasil surgiu com a coisa da música erudita e só se tornou mais popular depois com o surgimento da bossa nova e, assim, hoje em dia, com uma produção tão grande, a gente vê também que todo mundo se sente um pouco crítico de música, assim como técnico de futebol. Eu acho que esse que é o lance, assim, tentando olhar para o lado da imprensa, eu acho que tem como a gente chegou a comentar, às vezes as listas se pautam, ou as próprias críticas se pautam em cima das outras, assim, principalmente um cara de fora, assim, não necessariamente só do Brasil. A gente vê críticas muito parecidas, muito similares, mas eu acho que tem um ponto que assim, é bom e é ruim ao mesmo tempo. Todo mundo é crítico, assim, né? Na internet, o cara pode fazer a crítica dele e de repente virar uma referência para quem está lendo aquela banda, mas ao mesmo tempo, assim, a expressão que ele tem, qual é? Eu acho que assim, é um pouco tênue essa linha ainda, mas assim, fato que o Brasil a gente não tem uma produção crítica assim, pô, um cara que escreva sobre heavy metal, um cara que escreve sobre chorinho, você não tem isso com uma consistência assim, não tô falando nem só da especialização, né, mas assim, isso eu acho que é um pouco de formação mesmo, assim, formação dos profissionais, eu acho que é uma questão que, e aí é um pouco ruim pro cara que tá lá lançando o trabalho dele, porque ele espera ler uma coisa ou que aquilo que vai pro leitor seja diferenciado, né? Assim, cada veículo está fazendo uma interpretação e o disco ele tem que bater em cada pessoa, ele bate diferente, não vai bater necessariamente. Eu acho que essa homogeneização da coisa é um ponto um pouco prejudicial. Mas eu ainda vejo, assim, pelo menos igual, por exemplo, a gente tem São Paulo, que tá como referência de crítica hoje, pelo menos, o Mauro Ferreira, um cara que é uma referência, mas é um cara que tem um estilo de escrever que é completamente diferente, por exemplo, do que a gente faria no Magazine, sabe, no jornal O Tempo, assim. Quando a gente está fazendo um artista local, ele tem toda uma técnica para poder tratar cada artista de uma forma muito técnica, muito, né, assim, uma análise, não uma crítica não tanto, a gente chama um pouco de sentimental, né, uma crítica sentimental de você realmente absorver o disco e escrever sem ficar preso a tantos artigos técnicos. Mas eu acho que é uma questão assim, do próprio que a gente estava falando do contato de músico e imprensa também, né? Porque a gente está falando do cara que não saca, às vezes, que ele precisa de uma assessoria, ele precisa de alguém para orientar ele, falar, olha, você precisa correr atrás disso, para o seu som poder chegar de uma forma assim. Eu acho que existe ainda um pouco assim, o medo do músico de se associar a isso, quanto ele vai pagar isso, que não é uma coisa um pouco barata também. E acaba respaldando na crítica, né? Assim, se você nunca teve um contato com uma assessoria, a crítica eu acho que ela também é difícil você entender, você compreender, você construir uma crítica junto. Porque acho que não é só jornalista, né? A partir do momento que o músico também está vendo esse processo e sabe como é que rola, é assim, que o cara fica pelo menos mais transparente o processo, é mais verdadeiro um pouco, assim, eu não sei como é que vocês do lado de lá enxergam isso, assim, lancei o meu disco, tô lendo ali, aquilo, enfim. Assim, essa questão da crítica, eu vejo muito da seguinte forma, assim, da mesma forma que, bom, agora eu sou um proprietário de casa de show, é uma casa de show em Belo Horizonte, então eu sinto que eu tenho um compromisso para com a cena local de onde eu estou, por mais que eu receba artistas de fora e tal. Eu acho que o crítico, os críticos que eu gosto mais são esses críticos que têm esse compromisso também com o lugar de onde eles são. Porque se você pega um jornal local, por exemplo, e lê lá uma crítica sobre o novo disco do Foo Fighters, tudo bem, é legal, mas aquela crítica ali não está apresentando nada para ninguém. Não tá, então, assim, eu acho que o crítico ele deve também ser um curioso. Ele deve ser uma pessoa que frequenta shows, deve ser uma pessoa que ouve a produção que está em volta dele, também do mundo também, claro. Não tem problema nenhum dele falar do disco do Foo Fighters. É só não esquecer também que ele está inserido num contexto e que o veículo que ele... né, eu vejo muito por esse lado. Tanto que os blogs têm tido muito apelo por isso, porque, de uma forma geral, os blogueiros frequentam muito as coisas, eles estão presentes, né? Então, eu vejo muito por esse lado, assim. Então, às vezes, eu falando como artista, assim, eu sinto que existe
um olhar submisso assim da crítica oficial, vamos dizer assim, vamos chamar assim, em relação a Rio, São Paulo. Então as coisas vêm sempre assim repercutindo opiniões De fora. da nave-mãe, como se fosse assim, sabe? Pelo menos os grandes artistas antes eram abertos, assim, né? De um jornalista ir à casa do Chico Buarque, ficar 2 horas com ele num sofá conversando, que não existe mais. Agora, nos artistas independentes, existe, eu acho que uma grande diferença de Minas, pelo menos para São Paulo e Rio, seria o rolê que o jornalista faz lá e que a gente não faz aqui. Às vezes, eu acho que rola isso mesmo. Pô, o cara não vai lá, não frequenta, ele não tá lá, sacou? Você realmente, igual você tá pontuando. Mas às vezes tem aquela questão de uma rotina, né? Acho que lá em São Paulo, principalmente, o cara é pautado aí ao show. Ele tem o trabalho dele tá um pouco relacionado. Aqui em Minas é um pouco de disposição, é um pouco assim, a gente tem o nosso... Da pessoa. Então é meio como se fosse uma coisa, eu trabalho ali e tal, faço o que eu tenho que fazer no meu dia a dia, e à noite eu vou curtir um show e amanhã eu vou escrever de bom grado, de disposição, sem ganhar mais por isso, ou sem estar... Eu acho que é um ponto também que, assim, que aí não tem nada a ver com os músicos, não tem nada a ver com quem tá do outro lado da bancada. A estrutura do jornal. É a estrutura da própria imprensa também, a própria relacionamento. Por exemplo, no interior mesmo, a gente tem pouco acesso, porque é difícil eu ir a Juiz de Fora e falar assim, eu vou ficar uma semana lá, porque vai ter um circuito de show legal, eu vou ficar, não sei que bandas vão tocar, mas eu vou ficar ouvindo, eu vou ficar acompanhando esses caras. Essa rotina, eu acho que ela, assim, e talvez ela possa se fortalecer a partir do momento que a gente tem uma profissionalização maior dos dois lados, assim. Eu acho que o caminho seria um pouco esse, assim, pra gente tentar tratar a cena local até de uma forma, assim, um pouco mais... Isso é uma coisa também que, assim, para haver crítica de qualidade, eu acho que precisa haver também um certo distanciamento pessoal. Né? Que aqui em Belo Horizonte, às vezes, isso se mistura também. Você é amigo, o jornalista que vai no show, você acaba ficando amigo do cara, aí o cara não vai querer falar mal do seu disco, aí cria essa promiscuidade, entre aspas, assim. Mas o que o Markelli falou que foi super interessante, que eu sinto a mesma coisa, que nada me deixa mais feliz do que ler num blog ou num jornal, assim, uma crítica sobre um disco. Normalmente disco, eu nunca tive um show criticado, mas assim... quando a gente lançou o primeiro do Valsa Binária e saía assim, você via que o cara ouviu tudo, você fala assim, não, na música tal, ele faz referência, assim, às vezes até com comentários negativos e tal, mas assim, poxa, o cara tomou o tempo, ouviu, analisou, se deu ao trabalho de escrever sobre. Tá sendo leviano, isso é né? ótimo. Isso assim, pra gente é excelente essa questão da referência que o Markelli falou. Tem até aquela famosa expressão, né? Abaixo da crítica. Abaixo da crítica é isso, que nem vale a pena ser criticado. E acho que isso às vezes a cena às vezes se sente pouco prestigiada porque não vale nem a pena falar mal, sabe assim. Então eu acho que assim a postura da crítica é muito importante para a gente também. Né? Então, eu acho que seria legal se a gente tivesse uma cultura de críticas mais frequentes de show. A gente tem muito aqui, os shows aqui na imprensa, eles normalmente saem noticiados antes. É muito raro depois você ver uma matéria falando de um show que já aconteceu. Muito raro. E a gente entende também que o jornalismo também está passando por uma crise parecida com o que a música passou um pouco antes. Sim. Essa questão as pessoas estão comprando cada vez menos jornal de papel, isso enfraquece, tem jornais importantes fechando as portas. Então isso tudo contribui para a profissão vai começando a ficar inviável. Né? Eu acho que, por exemplo, o fechamento do Jornal do Brasil, para mim, foi um marco ali. Né? Sim, inclusive porque um dos principais críticos de música estava lá, né? E ele hoje escreve num blog e continua fazendo crítica, mas aquele espaço ali de papel, né? Que você tinha, era um espaço sagrado, você ia ver o que o Tarek estava falando, era um cara que recebia coisas do Brasil inteiro, um cara que acompanha a cena desde antes da Bossa Nova, né? Então tem referências de vários artistas, enfim. O cara que ouviu o meu disco uma vez, ele detesta o disco. Se ele não ouviu pelo menos umas 5 vezes, não adianta, que ele não vai conseguir decodificar as informações. É muito raro, a não ser que ele já tenha uma referência anterior, que ele já conheça alguma coisa. Mas, enfim, esse tempo é cada vez mais difícil. A gente tem uma espécie de
bombardeio, né, de muita informação, não só musical, mas de todos os lados, né? Você entra na internet para conferir o seu perfil e chove de informações de todos os lados. Você passa na banca, tem milhões de coisas, milhões de canais de TV, na rua tem informação para todo lado. E aí, de repente, você vai parar e tirar 1 hora para ouvir um disco? A frustração é saber que poucas pessoas vão apreciar isso da forma íntegra como ele foi concebido. Né? Então, assim, essa que é o paradoxo. Ao assim. mesmo tempo, eu sinto também que cada vez mais a gente está chegando num ponto que o trabalho do artista, ele quer a sustentabilidade, mas ele já entendeu que tem uma segmentação. Exatamente. E isso é uma coisa que a gente levou muito tempo para entender, que é sustentabilidade e segmentação, porque a indústria fonográfica no Brasil, ela se formou de uma forma que todo mundo projetou uma carreira para o mainstream. Mainstream no sentido, para grande público, todo mundo projetou uma carreira para tocar no estádio. Sim. E isso é uma grande sacanagem, sabe? Todo mundo projetar para tocar no estádio. Eu acho que não vai chegar, né? Assim, Não vai chegar. E cada vez menos vai ter artista de estádio. E cada vez menos você vai conseguir impor um único estilo, uma única forma para uma grande quantidade de pessoas. Cada vez mais você vai ter uma segmentação e assim, o meu público, ele vai atrás do meu trabalho porque ele se identifica com algum elemento ali. Sim. O público do Léo, do Valsa, vai atrás do trabalho dele e de repente não vai ter mais aquele trabalho que pega todos os públicos. A gente vai ter cada vez menos Michael Jacksons e cada vez mais valsas binárias quando você começa a sua carreira. Quando você projeta uma carreira, você quer desenvolver uma carreira. Você prefere fazer um show para 25 mil pessoas ou você prefere fazer 50 shows para 500 pessoas? Qual que é a sua proposta, seu objetivo? Porque aí tem uma dimensão assim, de como você vai construir. Você vai tocar todo mês em uma casa como Autêntica ou você quer fazer um show na frente do Mineirão? Para que tipo? E qual é o público que você quer? O público que vai te ver na frente do Mineirão, provavelmente abrindo um show do Foo Fighters, é o seu público? Ou é o público que vai lá na casa do Léo para ver o seu show, porque ele acompanha o seu trabalho, e esse tipo de casa que você vai poder tocar no Brasil todo e no mundo todo, uma carreira. e que vai acompanhar toda vez que você lançar um disco eles vão estar presentes. O próprio Homo Freud, eu entrevistei ele há pouco tempo, ele comentou um pouco disso no show do Metá Metá, que a galera tava cantando assim, 10 mil pessoas, recente agora, cantando as músicas assim, 10 mil pessoas. Pra mim era uma coisa inimaginável, sei lá, 2 anos atrás. E hoje a gente começou a ver que é um pouco real, assim, não só, eu preciso atingir tantas mil pessoas, mas assim, se eu atingir, tipo assim, beleza, né? Assim, uma questão de... Era o público dele, né? Eram 10 mil pessoas que estavam vivendo aquilo. O senso comum ainda é esse. Né? O artista que não está na TV, nos programas de auditório, que não toca nas rádios comerciais, ele não é um artista no conceito. Um artista bem-sucedido para o senso comum. Né? Infelizmente. E aí, ao mesmo tempo, tem esse é o que a gente chama hoje, essa brincadeira de sub-mainstream, que né, a gente tem o Metá Metá agora, de alguma forma, é um grupo que toca no Brasil todo, que tem essa adesão de público, a Tulipa, o Criolo, enfim. Mas aí tem muito a ver também com a forma como a cena paulista e paulistana se configura, né? O circuito dos Sescs, a imprensa paulista que consegue projetar esses nomes no Brasil todo, né? Você consegue lançar um seu trabalho com uma matéria na capa da Folha de São Paulo, e isso acaba criando uma situação toda favorável, né? De convites e de aberturas de outros veículos também, que é uma coisa que a gente... É muito específico, talvez hoje nem o Rio não consiga fazer isso com seus artistas como São Paulo consegue. Não consegue. O Rio não tem um circuito como tem em São Paulo, né? E a imprensa carioca hoje não consegue posicionar um artista como a imprensa paulista. É uma questão de poder econômico também, né? Bom, gente,
O papo tá bom, mas é um assunto que eu acho que ainda tem muitos programas para ser conversado. Agradeço demais a participação de vocês. Nosso tempo já está acabando. Maquiele, obrigado por ter vindo. Léo também, muito obrigado. Lucas, Obrigado, gente. valeu demais. Valeu. Obrigado Vocês pelo têm algum convite. recado final? Eu queria dizer que eu achei muito bacana o convite, inclusive em função de uma discussão que surgiu nas redes sociais por causa de uma matéria, que eu acho que isso é muito bacana, que eu acho que esse diálogo mesmo. Ali surgiu um diálogo, alguns outros perfis replicaram o diálogo. Eu achei muito bacana a iniciativa de chamar para conversar, e do Lucas tá aqui também, a gente conversar e bater um papo e entender o lado do outro, né? Eu acho que é assim que a gente consegue construir uma cena, né? Isso. Através do diálogo. Legal. Também muito obrigado pelo convite. Assim, eu gostaria de fazer o convite para todo mundo ir lá conhecer a Autêntica, né? Que é um espaço que a gente tem muito carinho e a gente tem uma expectativa muito grande de que ele venha realmente a contribuir de uma forma efetiva para o crescimento dessa cena tão rica como é a nossa, Bacana. né, aqui em Minas Gerais. Então, muito obrigado. Tem alguma atração já confirmada agora para o final de fevereiro, início de abril? Ixi, isso aí, vai lá no site. De cabeça eu não vou saber, mas tem muita coisa bacana, muita gente de fora vindo, inclusive, né, e muita gente daqui legal Massa. tocando. Beleza. Beleza? Bom, o Estúdio Concha fica por aqui. A gente se vê num próximo programa. Obrigado por assistir até agora.